Oi, oi. Amém, igreja? Vamos se colocar sobre os seus pés. Vamos aproveitar esse tempo agora para adorar a Deus. Eu estava vindo aqui para o templo, para esse momento de culto, e estava compartilhando com a Graciele que a marca de nós como cristão, como povo de Deus, é alegria. A palavra também nos fala para que nós nos alegrarmos como quando formos na casa do Senhor. E que esse culto possa ser marcado por isso, sabe? Que você possa render uma adoração verdadeira ao Senhor essa noite. Que você possa se alegrar por poder estar aqui nesse lugar, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Que seja um motivo de alegria poder louvar Ele, poder respirar, poder entoar cânticos de louvores ao nosso Deus essa noite. Papai, eu te agradeço, papai, porque é um privilégio poder estar aqui. É um privilégio poder adorar ao Senhor. É um privilégio, é motivo de alegria reconhecer que o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que é Pai, um Deus que tem nos guardado em meio a essa adversidade, em meio a essa pandemia. O Senhor é um Deus que nos ama e que nos protege. E que o Senhor possa achar em nós, em cada um de nós essa noite, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Que a nossa adoração seja verdadeira. Que todas as certezas, papai, possa estar do lado de fora. E que a certeza que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos ama, possa nos conduzir neste momento de louvor. Que a gente possa adorar o Senhor com alegria, com felicidade, com júbilos ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A presença dele é real neste lugar. Se você crê nisso, comece a adorar o nome do Senhor. Comece a chamar ele aqui do seu jeito. Você não precisa de nada nem de ninguém. Você só precisa da sua voz. Só disso, mais nada. Você não precisa de mais nada para trazer a presença dele para este lugar. Para a presença dele ser real nesse lugar. Você só precisa de você. Só você. A tua presença é real. Aqui neste lugar, a tua presença é real. Aqui neste lugar, você pode dizer isso? A tua presença é real. Aqui neste lugar, a tua presença é real. Então adorarei, então me renderei. Totalmente a ti, a
Santo, junto com os querubins cantamos. Santo, Santo é o Senhor. Vamos cantar isso novamente. Junto com os querubins cantamos. Santo, junto com os querubins cantamos. Santo, junto com os querubins cantamos. Santo, Santo é o Senhor. Você pode declarar isso mais alto? Junto com os querubins cantamos. Santo, junto com os querubins cantamos. Santo, junto com os querubins cantamos. Santo, Santo é o Senhor. Então eu louvarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então eu louvarei. Então adorarei. Então me renderei totalmente a ti. Então me renderei, oh Jesus, totalmente a ti. Então me renderei, totalmente a ti. Totalmente a ti. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. E eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. E eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, e mude as coisas. O teu perdão é completo, o teu perdão é
preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Você pode dizer isso? Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Nós dissemos que Ele é o nosso preferido, nós dissemos que Ele é o nosso predileto. Por que você não pede a Jesus para te ajudar a deixar tudo para trás e seguir com Ele? Assim como tantos fizeram, assim como Zaqueu fez, deixou tudo que tinha para seguir Jesus. Por que você não pede Ele agora? Por que você não deixa para trás tudo? Por que você não deixa suas sandálias para trás e o segue? Fielmente, todos os dias da sua vida, até que não haja mais espaço para outra coisa, até que não haja mais espaço para o mundo. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei os barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei os barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Não tenho pra onde voltar.
de vida. Pra onde eu irei se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Pra onde eu irei se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Me leva pra casa, é lá que é meu lugar. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Me leva pra casa, é lá que é meu lugar. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Me leva pra casa, é lá que é meu lugar. É lá que é meu Me leva pra casa, eu quero voltar longe de ti. Não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esquece. Você pode declarar isso mais uma vez? Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar,
Amém? Glória a Deus. Cara, eu não consigo chegar aqui nessa noite e entender um momento de busca por Jesus, momentos na presença de Jesus, como um momento qualquer. Como o Marcelo falava no início, cara, meu coração enche de alegria porque, cara, foi num sábado, numa noite de sábado comum como esta, que eu resolvi entregar a minha vida para Jesus por completo. E eu lembro que a partir desta noite, cara, a minha vida nunca mais foi a mesma. Por isso, eu chego aqui essa noite com o meu coração cheio de alegria. Eu chego aqui nessa noite com o meu coração grato por tudo que Jesus já fez e o que Ele ainda vai fazer na minha vida. Esses dias eu estava em oração e Jesus me mostrou uma coisa que eu achei assim incrível. Jesus me falou da seguinte forma: você já teve um encontro poderoso comigo, você foi transformado, mas para você frutificar, você vai ter que permanecer em mim. E talvez você chegou aqui essa noite e você não consegue ter esse coração grato ao que Jesus já fez na sua vida. E eu quero dizer para você que você deve permanecer em Jesus, que você vai ser forjado e esse fruto da gratidão, ele vai vir sobre a sua vida. Por isso agora, com esse mesmo espírito de alegria, de entusiasmo, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, se sinta livre agora para ofertar, para trazer o seu dízimo com alegria. Amém? Braços abertos, como alguém nos quer. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu te agradeço, Pai, por cada semente lançada aqui essa noite, através dos dízimos e das ofertas, Pai. Que o Senhor venha de fato trazer um entendimento para as nossas vidas de que semear é necessário para que a tua obra ela seja mantida e para que nada falte, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos visitar hoje de uma forma poderosa, que nós possamos sair daqui mudados pelo simples fato do Senhor já estar aqui no nosso meio, que já é o suficiente para que nós venhamos ser mudados, Pai, de glória em glória e de fé em fé. Amém. Amém, povo de Deus? Uns avisos breves aqui. Nós agora a igreja nos disponibilizou um aplicativo, né? Então quem ainda não baixou o aplicativo aí da CT, vai na sua loja lá de aplicativos e baixe, porque ele tem muitos recursos que vão nos ajudar a nos interagir mais com a igreja, com as coisas da igreja, com as celas, com os ministérios, os cultos ao vivo, as mensagens, os devocionais. Então baixe esse aplicativo que vai ser uma ferramenta muito boa na nossa vida de comunidade, como igreja. Não deixe de baixar lá o seu aplicativo. Você que tem dificuldade de receber as informações da igreja também, adicione o número da igreja lá no seu WhatsApp, manda o oi, que aí você já entra na lista de transmissão da igreja, você recebe o link para participar dos cultos, você recebe os devocionais, você recebe algumas mensagens edificantes da igreja para vocês. Não deixe de dar um oi lá, de salvar o número da igreja, para você entrar nessa lista de transmissão aí também. Nós também continuamos com as lives aí, semanais, né, de segunda a sexta.
entre 18 e 19 horas. Fica atento aí às redes sociais, fica atento aí. Quem já está na lista de transmissão serão informados também para estar acompanhando. Além disso, tem um devocional diário aí. Compartilhe no grupo das suas famílias, no grupo da célula, porque tem sido bênção, tem me edificado muito também. O resto é programação normal, culto de quinta, culto de sábado, de domingo. Precisa fazer a inscrição, está tendo 2 cultos, né? Um pelas 9 horas da manhã e outro às 19 horas. Não deixe de fazer sua inscrição, porque o número é limitado de pessoas, né? E se você fez a inscrição, não deixe de vir. Porque quando você faz a inscrição e deixa de comparecer, você está tirando a oportunidade de um irmão que queria estar vindo e não conseguiu fazer sua inscrição porque já tinha encerrado as vagas. Então seja fiel, seja positivo nisso aí, faça a sua inscrição, mas compareça também, né? Eu acho que mais é só isso mesmo. Eu estava com saudade de poder ministrar para a igreja, eu estava com saudade de poder estar aqui com vocês. Eu lembro que a última vez que eu ministrei aqui ainda foi em fevereiro, dia 8 de fevereiro, e eu fiquei muito feliz quando o pastor Leandro me convidou para estar trazendo essa palavra para vocês. Toda vez que eu vou ministrar é um motivo de muita alegria para mim, porque eu sei que primeiro Deus derrama na minha vida. Primeiro Deus ministra muito na minha vida para que eu possa ministrar na vida de vocês. E quando eu sou desafiado a falar do amor de Deus, falar do que Deus tem gerado no meu coração, eu fico muito feliz, é motivo de alegria. Porque eu sei que primeiro eu vou ser regado. Primeiro eu vou ser regado pelo Espírito Santo para depois poder trazer um pouco dessa água que Ele tem ministrado na minha vida. E eu lembro até hoje da última palavra que eu trouxe. Eu falei sobre liberdade, né? E eu lembro que o sentimento que eu tinha no meu coração é que esse ano ia ser um dos melhores anos da nossa vida. Em todas as áreas, no pessoal, no emocional, no espiritual, como igreja, na família. Era esse sentimento que queimava no meu coração. Sabe, eu tinha claramente essa palavra de Deus na minha vida. E depois disso aconteceu tanta coisa, né? Tantas coisas. Eu creio que, como eu, muitos de vocês se sentiram oprimidos nesse tempo, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise. Cara, esse tempo de crise e de pandemia tirou muita coisa que era a essência nossa como igreja. A marca da igreja do Senhor é a alegria, é o ajuntamento, é a comunhão. A marca da igreja do Senhor é o abraço, é o toque. E foi tirado isso da gente. Eu creio que muitos de vocês, como eu, se sentiam oprimidos por isso. Mas eu tinha aquela palavra de Deus, que esse ano seria o melhor ano da minha vida. Mas a lógica não mostrava isso. A lógica não mostrava isso. O que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo na cidade, não mostrava. Mostrava que 2020 seria um dos piores anos. Crise, economia quebrada, muitas mortes. Quem, como eu, sentiu assim, um pouco oprimido? Se sentiu preso, sabe? Se sentiu assim. Mas eu vejo também, sabe? Que no momento de crise também é um momento de oportunidade. O momento de deserto, o momento de vale, é um momento de oportunidade. É um momento onde Deus realmente trabalha na nossa vida. É um momento onde a gente está mais quebrantado, é um momento onde a gente já está mais aberto. E eu coloquei um desafio no meu coração, quando começou a ventilar notícias que abril ele seria um dos piores meses. Seria o pico da pandemia, caos no sistema de saúde e muitas mortes e tal. Eu coloquei no meu coração, se abril é o caos, abril é o dia de eu orar, é o mês de eu orar mais. É o mês de eu buscar mais de Deus. E eu pus um desafio no meu coração, e muitos que estão aqui compartilharam com isso. Eu ia para o monte todo dia. Foi 21 dias de monte, todo dia. E eu lembro que eu, com ousadia, falava daquele texto de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu usava também aquele texto que falava da autoridade da igreja, que se nós concordarmos em qualquer coisa aqui na terra, Deus selava no céu, e essa era a minha oração, e eu ia e orava, e no final desses 21 dias, eu saí com apenas uma mensagem de Deus, uma mensagem clara de Deus. Deus falou para mim: não permita que o momento de crise abale os seus princípios. Não permita que o momento de crise, que o momento de dificuldade abale os seus princípios. O que Deus colocou no seu coração, o que Deus tem te mostrado. E foi com essa palavra que eu me sustentei até aqui. Apenas essa palavra de Deus. Não permita que a crise abale os seus princípios de cristão, os seus princípios de filho de Deus, de homem de Deus, de servo, de ofertante, de pessoa que cuida do órfão, da viúva, de pessoa que está disposta a ser um instrumento nas mãos de Deus. E foi isso que me sustentou até aqui. E foi isso que me trouxe. E hoje, eu meditando aqui nesse momento de louvor, eu vi que muitas coisas foram positivas. Aquela palavra que eu recebi de Deus, que seria o melhor ano da nossa vida, que se eu falar, que às vezes muitos podem achar que isso é loucura, eu vi muita coisa positiva nesse tempo. Eu vi muitos negócios surgindo, pessoas que abriram empresa nesse tempo de pandemia, pessoas próximas a mim, eu vi muitas pessoas abrindo, pessoas se reinventando, buscando crescimento. Eu vi pessoas mais próximas das suas famílias, pessoas que às vezes não conversavam com seus familiares, com seus parentes, mas que se aproximaram nesse momento de crise. Eu vi pessoas que perderam o seu emprego, mas por perder o seu emprego, se dedicou a buscar mais de Deus. E cresceram muito espiritualmente, experimentaram muito do cuidado e do amor de Deus. Eu vi a nossa igreja, num primeiro momento, fechando, parando de cultuar presencial, só online, aquilo também me oprimiu muito. Mas eu vi também os meninos se reinventarem. Eu vi o nosso louvor ficar com excelência muito melhor. Quem está gostando do louvor, não está achando que está melhor? Está muito melhor. Eu vi eles se dedicando mais, melhorando a parte de transmissão, a parte de áudio, tudo. Eu vi muita coisa positiva. Sabe, isso tem muito a ver com o olhar e com quem você está ouvindo. Texto da célula dessa semana. Tem muito a ver como você olha as coisas e como você está ouvindo. Se você estiver atento para ouvir a voz do Senhor, a direção do Senhor, e estiver com os olhos abertos para ver o agir do Senhor, você vai ver que esse ano pode ser o melhor ano da sua vida. Que esse ano será o melhor ano da sua vida. Independente de crise, independente de coronavírus, independente de nada. Se você souber ouvir a voz do Senhor, este ano será o melhor ano da sua vida. E pessoalmente para mim tem sido muito bom, eu estou muito bem profissionalmente. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto, fui bem remunerado como esse ano. Eu estou bem com a minha família, sabe, nós somos mais próximos. Minhas irmãs, estou vendo uma ali, de parte de pai, a gente não tinha tanto contato, hoje a gente está mais próximo, sabe, eu pude sentar mais com a minha mãe, ver a ministração com a minha mãe. Nesse tempo de pandemia eu vi tanta ministração com a minha mãe. Antes tem hora que ela briga comigo, que ela quer rezar o terço, mas eu muito no exermínio também. Então foi bênção, sabe, eu vi muita coisa boa também acontecendo. Espiritualmente também eu vi Deus fazer, me aproximar de pessoas que me ajudaram a crescer. Eu conheci a tia Verônica e gostei, me apaixonei com um projeto que ela tem de criança, sabe, e ela é muito inspiradora, ela tem me inspirado muito, são amizades que me ajudaram a crescer espiritualmente. Mas eu confesso que eu senti um pouco de falta disso aqui, de poder estar compartilhando com a igreja o que Deus tem ministrado no meu coração. E
por isso que eu comecei o culto hoje falando que eu estava muito feliz de poder estar aqui, estar compartilhando algo de Deus. E ontem, depois da célula, cara, uma célula tremenda, o Júnior está ali, né, Júnior? Gabriel, o Carlos, olha para você ver, só que rapidinho eu já contei 3 da minha célula num culto de sábado, que não é um culto que dá muito movimento, olha para você ver que glória. Uma célula muito benção, cheia da presença de Deus. E eu entrei ali na internet, para um vídeo ali no Facebook, eu olho, até compartilhei nos grupos, uma menininha, acho que ela 9 anos, com hidrocefalia, e no final de um evento, de um culto, de uma conferência, ela pega o microfone para brincar, e o Espírito de Deus toma ela, e ela começa a profetizar de uma maneira tão tremenda. Eu confesso que eu mandei os vídeos para algumas pessoas que não entenderam muito, mas para mim era tão claro, para mim era o próprio Deus falando comigo. O tom da voz que ela usava não era de uma criança, a autoridade que ela falava não era de uma criança, e eu senti claramente que aquela palavra era para mim. Eu sei que não foi ontem, que foi para trás, eu sei que tinha uma igreja, era um evento, mas ontem, eu cliquei naquele vídeo, era o próprio Deus falando para mim. Eu tinha certeza disso. E eu vi esse vídeo 4 vezes. Eu anotei as mensagens que Deus estava me dando. Eu quero até compartilhar com vocês algumas aqui. Há algo preparado para você. Deus fez tudo novo. Você pode perceber. Você está preparado? O impossível eu posso fazer. Se coloque à disposição. Fogo, deixa queimar. Fecha os olhos, fecha a boca e abre os olhos. Sabe? Principalmente aquela, você está preparado. Sabe? Ela repetia isso muitas vezes. Você está preparado. O impossível eu posso fazer. Você está preparado? Então essa mensagem ficou muito no meu coração, e quando o Leandro me falou que eu ia ministrar, eu entendi isso também. Eu entendi que nessa área que eu não estava tão bem, que eu gosto de ministrar, eu gosto de compartilhar o que Deus tem me falado, que tinha tempo que eu não ministrava, precisava disso. Deus estava perguntando, você está preparado? O impossível eu posso fazer, se disponha. E quando o Leandro falou, opa, estou dentro. Você até é doido, juntou a fome, como diz o ditado, com a vontade de comer. Então eu fiquei muito feliz, e eu quero compartilhar com vocês um salmo. Um salmo que Deus tem ministrado muito no meu coração, já faz dias. Quem me conhece, quem anda comigo, já está cansado de ouvir do Salmo 125. Mas uma vez eu ouvi uma palavra do pastor Luiz Hermínio, que ele falou que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito mais profunda do que extensa. Ela é muito mais profunda do que extensa. Porque se você dedicar e querer mesmo, você lê toda a Bíblia em 3 meses. Mas se você quiser também extrair tudo que a Bíblia pode falar, você pode passar 1 ano no Salmo 125. Você pode passar 1 ano meditando, cavacando e tirando, que você vai extrair cada dia coisa melhor, cada dia mais coisa dessa palavra. E não é um salmo muito grande. E Deus tem me falado, eu sonhei com esse salmo. Acordei cantando a música, os que confiam no Senhor. Acordei cantando essa música, e de lá para cá, Deus tem ministrado muito no meu coração nesse salmo. Eu peço que vocês abram a palavra de Deus aí no Salmo 125. Depois vocês deixam aberto, sejam crentes bereanos, para acompanhar o que está sendo ministrado aí. Prometo que não vou ficar nem 2 horas aqui hoje. Eu cabo antes. Amém? Acharam aí? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre.
Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim é o Senhor, está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade, e faz bem o Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àquele que se desvia para os seus caminhos tortuosos, leva-os o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. E hoje eu não tive muito tempo, como diz, para mergulhar muito no Salmo. Mas enquanto eu estava meditando hoje, eu comecei a meditar um pouco. Esse Salmo não tem o autor definido, mas esse Salmo fala de um tempo que o povo de Israel estava oprimido. Estava sendo oprimido por outros governantes ímpios. Tudo indica que era um momento desse. Era um momento de opressão e o salmista, ele compôs esse salmo exaltando a confiança no Senhor. E esse salmo é um salmo de degrau de alguns salmos que os peregrinos, né, que iam até o templo, até Jerusalém, eles iam cantando esse salmo. Então era um salmo também de cânticos, que eles usavam muito. Eles iam andando, peregrinando, para ir até o templo, para ir até Jerusalém. E eles iam cantando esse salmo. Os que confiam no Senhor. E eu gosto demais até dessa música. Eu gosto dessas músicas mais alegres. Então era um salmo de cânticos também. E quando ele fala que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Eu fui estudar um pouquinho também sobre Sião e sobre Jerusalém. Sião era um monte que ficava dentro da cidade, onde foi construído o templo. Quando a palavra fala assim, que os confios do Senhor são como o monte de Sião, tem a ver com a rigidez, né? Que não se abala, é firme, é fixo, sabe? Pode ter vento, pode ter tempestade, pode ter pandemia, pode ter dificuldade, mas eles estão firmes. Como a palavra nos comparam, aqueles que confiam no Senhor como o monte Sião, tem a ver com isso. Um monte sólido. E quando você vê assim, que era um monte onde o templo foi construído, o templo no Antigo Testamento, lá simbolizava a presença de Deus, né? Tinha o Santo dos Santos, tinha a Arca do Senhor, que simbolizavam a presença de Deus. Então, quando você confia no Senhor, além de você estar inabalável como um monte, a presença do Senhor também está ali. A presença do Senhor está em você. E eu fui estudar um pouco também sobre Jerusalém. A Jerusalém dessa época do Salmo, né? A Jerusalém do Antigo Testamento, a cidade de Davi. Jerusalém, ela era construída de uma maneira estratégica. Ela era uma cidade fortificada. As cidades daquela época costumavam ser fortificadas, era construído muros em volta de Jerusalém tinham vales, e como era um local alto, o Monte Sião ficava dentro da cidade, mas em volta tinha uma sequência de vários montes, várias montanhas mais altas do que Sião. Então ela era uma cidade toda estratégica, sabe? Todo bem planejado, uma cidade fortificada, se colocada num lugar bem estratégico. Eu até comentei com o pessoal no monte que uma cidade que ela está rodeada de vale e rodeada de uma cadeia de montanha, é muito difícil dela ser pega de surpresa. O inimigo, para chegar, ele já chega pelo alto. Então você vê ele de longe, já está chegando pela montanha. E para acabar de chegar na cidade, ele tem que passar por um vale, por um buraco. E chega na cidade, ainda tem uma muralha. E eu quero até mostrar para vocês um texto que fala de quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém, que antes era Jebus. Eram os jebuseus que moravam ali na cidade. Davi conquistou e passou, depois que o reino foi unificado, né? Ele conquistou Jebus,
passou a chamar Jerusalém e ele habitou ali, ele reinou em Jerusalém. Por isso, Jerusalém, cidade de Davi. Eu quero ler um texto aqui, ó, que está em 2 Samuel 5, a partir do verso 6, que narra essa conquista de Davi, a cidade de Jerusalém. A palavra de Deus fala assim, ó. Dá um tempinho, quando vocês acham. Então, 2 Samuel 5, a partir do verso 6, a palavra de Deus fala assim: E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não encontrarás aqui, a menos que lance fora os cegos, os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tornou a fortaleza de Sião. Essa é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde o Milo até dentro. Então esse texto, ele narra a conquista de Jerusalém. Quando Davi, ele chegou para conquistar Jerusalém, os jebuseus, eles chacotaram de Davi. Falando, não, Davi não entra aqui não, para ele entrar aqui ele tem que passar pelos coxos, pelos mancos, pelos cegos, porque os jebuseus, eles criam no que é construído pela mão do homem. Era uma cidade fortificada, era uma cidade que possuía água no seu interior, ela tinha uma fonte de água no seu interior, e tinha muros muito altos, e eles chacotaram de Davi, porque falando que Davi não conseguia, e se ele conseguisse, ele não ia dar conta de passar nem pelos mancos, nem pelos cegos, nem pelos coxos, eles que iam impedir Davi de entrar. Mas na sua arrogância, na sua segurança no que é construído pelo homem humano, ou pela mão do homem, eles acreditavam que nunca Davi conseguiria entrar e conquistar aquela cidade. Mas Davi confiava era no Senhor dos exércitos. E Davi conseguiu penetrar naquela cidade pelo caminho da fonte das águas e entrar e conquistar aquela cidade. Aqui nós já podemos tirar alguns ensinamentos. Sabe, quando a gente confia nas coisas construídas pelas mãos dos homens, no nosso emprego, na nossa capacidade de superar obstáculos, na nossa força, sabe, nas coisas, nas riquezas desse mundo, no nosso intelecto, a gente pode falhar, a gente pode ser dominado pelo inimigo, pelo invasor, mas quando a gente confia no Senhor, a gente não se abala, como diz o Salmo, mas a gente permanece para sempre. Aqueles homens ímpios, jebuseus, que não conheciam a Deus, eles confiaram no que eles construíram, no muro largo, no muro forte, impenetrável. Mas Davi, como homem de Deus, como homem que a palavra fala que era segundo o coração de Deus, ele confiava, era no Senhor dos exércitos. E nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, o que vai nos sustentar é a nossa confiança em Deus. Não é a nossa habilidade, não é o que o homem constrói, não é o que os governantes podem fazer, é o que o Senhor pode fazer na nossa vida e através da nossa vida quando a gente confia nele. Amém? Vamos voltar lá para o Salmo 125. Eu tinha pedido vocês para deixar aberto, né? Eu vou ler e reler várias vezes para nós extrair alguns ensinamentos aqui.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como está os montes à roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Nesses 2 versículos, ele fala da questão do monte Sião, da solidez, mas ele também fala dos montes em volta de Jerusalém. Os jebuseus, como eu falei, eles deixou Davi aproximar, eles viram Davi subir nos montes, eles viram Davi descendo os vales, porque eles confiavam no Senhor. Mas se eles porque eles confiavam nos muros, né? Eles confiavam na força do seu braço, no que eles podiam construir. Mas esse salmo eles falam de confiar em Deus. Se eles fossem temente a Deus, eles confiavam no que Deus construiu. Já quando visse o inimigo chegando dos montes, que Deus fala que é como os montes em roda de Sião, é Deus em roda do seu povo. Na hora que ele avistasse o inimigo de longe, ele já podia se preparar, se defender para receber. E olha que ainda tem um vale para eles chegarem até eles. Então isso também nos ensina. Quando a gente confia no Senhor, Ele forma uma barreira ao nosso redor. Uma barreira construída por Ele. Uma barreira que nos mostra quando o inimigo vem se aproximando. Não sei se vocês conseguem ver isso, mas eu consigo ver claramente quando o inimigo está querendo preparar alguma armadilha para mim. Ele vem sutil, ele vem se aproximando, mas como eu confio em Deus, quando a gente confia em Deus, quando a gente confia no Senhor, a gente já vê Ele apontando lá no monte, e a gente já se prepara, a gente já se defende, e a gente consegue vencê-lo. Mas se você, como os jebuseus, não confiar no que Deus está te mostrando, você pode ser surpreendido pelo inimigo. Às vezes você pode pensar, não, eu estou forte, eu estou bem, sabe, eu estou firme, isso aí não vai me abalar. Mas quando você assusta, você já foi invadido. Você já foi invadido pelo inimigo. Mas confie em Deus, e quando Deus te mostrar, se prepare. Porque esse salmo também nos mostra que nós não estamos livres das dificuldades. Nós não estamos livres da chegada do inimigo. Mas Deus vai nos ajudar, Deus vai nos cercar e vai nos mostrar. E nos dar estratégias para vencer. Verso 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro da impiedade. O cetro era um instrumento que os reis, os homens imputidos de autoridades, utilizavam para dar autoridade para algum. Esse vai ser o Guilherme, vai ser meu general. Eles estendiam o cetro e davam autoridade sobre a vida do Guilherme. E quando o texto fala assim, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. A gente está falando de confiança em Deus, Esse salmo fala disso. Ele começa, os que confiam no Senhor. Quando você confia em Deus, o cetro, a autoridade do inimigo sobre a sua vida, ela é quebrada. Esse salmo fala que o cetro da impiedade é quebrado. Mas como você vai quebrar esse cetro? Confiando em Deus. Quando você confia em Deus, você está imune a isso. Porque o inimigo, ele tenta colocar nos nossos corações, principalmente nesse tempo de crise, em momento de dificuldades, querer mexer com a nossa fé. Não, se você está passando por dificuldade, vamos, levar vantagem nessa situação, você está desempregado. Ele tenta impor coisas ruins, impiedade na nossa vida. Ele tenta trazer de volta aquela autoridade que ele tinha sobre a nossa vida, quando a gente não conhecia a Deus. Quando a gente não confiava em Deus. Mas a nossa confiança no Senhor quebra essa autoridade dele sobre a nossa vida. Isso tem a ver também com os princípios. Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, de tempestade, de vale, ele vai tentar. Ele vai tentar mexer com os seus princípios.
Ele vai tentar mexer com aquilo que Deus colocou, com aquilo que Deus trabalhou no seu coração. E ele vai querer voltar, ele vai querer estender o cetro da impiedade sobre a sua vida de novo. Mas a sua confiança em Deus, ela é suficiente para quebrar isso, para quebrar esse cetro da impiedade. Então, no momento de dificuldade, no momento que você se sentir inseguro, que você se sentir tentado a voltar às velhas práticas, sabe? A voltar àquilo que você fazia antes de você conhecer a Deus. Se fortaleça, se firme no Senhor. Confie no Senhor que você vai ser como esse monte. O monte de Sião, você não vai ser abalado, porque a presença do Senhor está sobre esse monte. Em nome de Jesus. Aí até fala, para que o justo não estenda a mão sobre a iniquidade. Ele quebra a autoridade para que a gente não estenda a mão sobre a iniquidade, sobre o pecado, sobre as coisas que Deus nos colocou. Essa confiança em Deus nos dá essa autoridade. Ela quebra a autoridade do inimigo e nos preserva da tentação de colocar a mão, de voltar às velhas práticas. Mas esse salmo também nos dá uma direção. Fazer o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Esse versículo 4, fazei o bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Isso nos mostra também que a gente tem que buscar isso em Deus. Isso é uma oração. É você colocar isso em Deus. Você entender que a confiança em Deus quebra a autoridade do inimigo, te ajuda a vencer, a não colocar a mão no iníquo, na iniquidade, as velhas práticas. Mas o Salmo também te direciona a buscar isso em Deus, a buscar isso em oração. Se você se sente tentado, se você se sente oprimido, como eu falei um pouco antes, busque isso em Deus, sabe? Busque isso em oração, se coloque diante dEle. Esse salmo ele é tão lindo, ele fala, e faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Esse salmo é direcionado para nós que somos igreja do Senhor, para nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, sabe? E esse salmo, nesse verso 4, o salmista está orando, ele está pedindo a Deus as promessas de Deus sobre a sua vida, o bem que Deus tem sobre a sua vida. E a gente deve orar e colocar isso diante de Deus. Um dos textos que eu cito em tudo que eu vou falar de Deus, que é Romanos 8, 26, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No verso 4 ele está orando e pedindo esse bem. Mas quando você vai quando você vai estudar mais a fundo esse texto de Romanos 26, você vai ver que o bem que Deus está falando ali é um bem, não um bem material, sabe? Não um bem carro, moto, casa, coisas boas, felicidade. Não, é um bem espiritual. Um bem que te remete até você ser transformado e se parecer cada dia mais com Jesus. É esse bem que Deus tem para nós, sabe? Um bem espiritual. Um bem de se parecer. Então todas as coisas, mesmo nas coisas ruins, aqueles que amam a Deus, aqueles que confiam no Senhor, isso corrobora para o bem. E esse verso 4 nos fala para a gente buscar isso em Deus, através da oração. Esse bem que foi prometido na palavra, igual eu citei Romanos 8, 26. Mas aqui cabe uma ressalva também. Como que você vai saber o bem que Deus tem para você? As promessas que Deus tem para você, se você não dedicar um tempo em buscar, em ler essa palavra, em meditar nessa palavra. Então, não só ore, mas busque na palavra entender o que Deus tem para a sua vida. Porque quando você conhece quem é Deus, quando você conhece as promessas de Deus sobre a sua vida, quando você conhece o amor de Deus sobre a sua vida, fica mais fácil você confiar. Fica
fica mais fácil você confiar no Senhor. Quem aqui confia numa pessoa que ele não conhece? No estranho. Você já é ensinado desde criança, né? Não conversa com estranho. Não fala com estranho. Não sai com estranho. As moças não entram no carro de estranho. Então, ninguém confia no estranho. Por mais que esse estranho seja uma pessoa boa. Então, fica difícil você confiar, você ter essa confiança no Senhor, ao ponto de você ser como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa conhecer as promessas que o seu Deus tem para a sua vida. Você precisa conhecer o amor do seu Deus. Isso só à base de oração e leitura da palavra. Isso só à base de oração e meditação na palavra. Então busque orar, busque meditar na palavra, porque essa confiança vai ficando cada dia mais forte. E você vai ficando cada dia mais inabalável. E a presença do Senhor vai ser como o templo, né? A presença de Deus ali no Monte Sião na sua vida. Já está finalizando, hein, gente? Ixi, não gastei nem uma hora. Quando aquele que se desviar para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á ao Senhor, com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Mas aqui também há um cuidado que a gente deve ter. O salmista fala disso. Mas quando aquele que desviar dos caminhos e entrar por caminhos tortuosos, aquele que já conheceu a Deus, aqui está falando para a igreja, sabe? Aqui está falando para o povo de Deus. Aquele que conheceu a Deus, mas que no momento de crise, ele não mantém os princípios, lembra que a palavra que Deus me deu no monte? Ele não mantém os seus princípios. Nos momentos de crise, que é difícil, cara. É fácil você obedecer a Deus, é fácil você manter os seus princípios quando tudo vai bem. Quando você está trabalhando, a sua família vai bem, você tem saúde. Mas quando você passa por dificuldade, quando você perde o emprego, você separa da esposa, você não sabe o que fazer, e você recebe propostas do inimigo, você recebe atalhos para você superar aquilo, né? Na célula essa semana falou disso, de às vezes a gente, no momento de tempestade, a gente quer sair o mais rápido, né, possível, sair daquilo. Mas esse salmo dessa advertência, aqueles que não confiam, sabe, aqueles que não mantêm os seus princípios nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, ele vai entrar no mesmo barco do ímpio. Ele vai estar sujeito às mesmas coisas que o ímpio está. Ele vai perder aquela proteção que Deus fez em volta dele, como os montes. Então, o que vai nos sustentar no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento onde você é afligido pelo inimigo, além da confiança no Senhor, é manter os princípios. Sabe, essa palavra que Deus me deu, que foi o que me sustentou, o que me manteve firme e me colocou num local de bênção, de ser abençoado por Deus, mesmo no momento de crise, no momento de incertezas, no momento onde eu parei até de ver jornal, só que aquilo ali era apocalipse purinho, só falava coisa ruim. Eu falei, eu vou ficar com a palavra de Deus, eu não vejo mais jornal, eu vou ficar com a palavra que Deus me deu. Mas o que me sustentou e que me colocou num lugar de bênção, além do primordial que é confiar no Senhor, é manter os princípios, sabe, é não deixar que o inimigo, com a sua astúcia, tente te mostrar atalhos, maneiras de você superar a crise, mas que não é uma maneira que condiz com os princípios que o Senhor colocou no coração, no meu coração e no coração de cada um de vocês. No momento de crise, pessoal do louvor, se quiser direcionando, que eu já estou
encerrando. No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de pandemia, de tempestade, o que nos sustenta como igreja do Senhor, como filhos do Senhor, é os princípios que Ele já forjou no nosso coração. Então, no momento de crise, não deixe de orar pelas pessoas. Não deixe de ajudar as pessoas. A palavra fala que o verdadeiro evangelho é cuidar do órfão e da viúva. Mesmo que você esteja com dificuldade, você está às vezes só com R$600 do governo, mas você ainda pode manter o seu princípio e abençoar a vida de outros. Você pode ser servo. Ah, não estou trabalhando, vou servir. Vou ajudar o outro. Então, esses princípios que Deus gerou no seu coração vai te sustentar nesse momento de crise. A confiança em Deus vai te mostrar que você é como um monte. Você é como um monte de Sião, você é inabalável. E a presença de Deus está em você. E Deus, Ele te cerca, Ele te protege, assim como os montes em volta de Jerusalém. E Ele não vai permitir, Ele vai quebrar o cetro de injustiça do inimigo. Ele não vai permitir que você seja tentado ao ponto de não suportar. Paulo fala que nós não somos tentados além das nossas forças, que não tem nenhuma tentação que não venha de homens, mas Deus, Ele te coloca uma porta de escape. Então, por mais que você esteja passando por dificuldades, Deus, Ele vai te proteger, Ele vai te cercar, e Ele não vai permitir. Você que crê em Jesus, você que confia no Senhor, você que está buscando manter os princípios, Deus não vai permitir que o cetro da iniquidade volte sobre a sua vida. Deus não vai permitir que você regrida, mas Deus vai te colocar num lugar de bênção. Deus vai te colocar num lugar de ser abençoado mesmo no momento de crise. E Deus fecha esse salmo de uma maneira tremenda. Depois que Ele fala que aqueles que não mantêm os princípios, aqueles que andam por caminhos tortuosos, vão receber o que o ímpio vai receber. Ele fecha que a paz está sobre Israel. Israel é o povo de Deus. A paz está sobre a igreja do Senhor. A paz está sobre a vida de vocês. Vocês que confiam no Senhor, vocês que não permitem que os seus princípios sejam quebrados no momento de crise, vocês vão desfrutar dessa paz. Em nome de Jesus, vamos adorar esse Deus. Vamos louvar esse Deus essa noite. Vamos ficar de pé. E vamos agradecer a Deus por esse amor, por essa confiança que Ele gerou no nosso coração, por essa proteção. Minha vida em Ti, Tu és meu. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti.
Aproveite essa noite para renovar uma aliança com o Senhor. Aproveite essa noite para colocar a sua confiança no Senhor. Se comprometa com Ele essa noite de manter os princípios que Ele gerou no coração de cada um de vocês, as certezas que Ele trouxe através da sua palavra. Se comprometa com Ele a manter os princípios, mesmo na adversidade, mesmo no momento de crise, porque eu tenho a certeza que você se colocará num lugar de bênção, num lugar inabalável, sobre um monte Sião, onde a presença do Senhor está. Se você realmente confiar no Senhor e manter os princípios, renove essa aliança com o Senhor. Decida obedecer, decida ouvir a palavra do Senhor. Decida ouvir o que Deus tem direcionado nesse momento. Como aquela garotinha falou, feche a boca e abre os olhos e olha o que Deus tem feito. Olha o que Deus tem feito nesse momento de crise na sua vida, na sua família, na vida daqueles que confiam no Senhor, daqueles que depositaram a confiança no Senhor, daqueles que manteram o seu princípio. Deus tem feito a obra. Decida essa noite confiar no Senhor. Decida se posicionar e manter os seus princípios, que você vai desfrutar. Como diz essa canção, você não vai ser abalado. Que o amor do nosso amado Deus, que o amor do Pai, Ele possa inundar o coração de cada um de nós, nos trazer confiança nele. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que não traz condenação sobre a nossa vida, mas que nos capacita a vencer o mal, a vencer o pecado, a vencer as nossas fraquezas. E que a consolação do nosso amado, do nosso amigo Espírito Santo de Deus, o nosso companheiro, possa estar conosco todos os dias das nossas vidas, agora e para sempre. Amém. Vão em paz.